Os 300 de Esparta. Grécia, 480 a.C. Os espartanos, não interessados em servir aos persas, resistiram bravamente naquela que pode ser considerada uma das 5 batalhas mais heróicas da antiguidade, a Batalha das Termópilas. O jovem não recebia uma educação parecida com a de outras cidades-estados gregas, como Atenas, por exemplo, que era uma educação mais formal. Em Esparta, o jovem era educado para ser um guerreiro e não um filósofo. O recém-nascido que tivesse algum defeito físico que impossibilitasse a participação em combates era morto logo após o parto. Mas imagine um bloco de soldados quase intransponível com seus escudos e suas lanças. Assim era a formação dos batalhões espartanos. E se todo cidadão espartano era um soldado, quem estivesse fora dos padrões era rapidamente descartado. Qualquer um que não pudesse segurar um escudo ou erguer uma lança na altura da cabeça não servia para manter a coesão do bloco. Os jovens então passavam parte da infância e adolescência realizando exercícios físicos e militares, comandados por um monitor. Os jovens eram largados para viver às próprias custas e viviam uma vida austera. Não podiam pedir alimento, então aprendiam a roubar. Sim, roubar. Aliás, eles podiam roubar, mas não podiam ser encontrados no ato do roubo. Caso fossem capturados, os jovens eram castigados em público. Eles aprendiam poesia sagrada e cantos de guerra, além de tomarem para si o costume de expressarem-se em poucas palavras, enfim, de serem eloquentes. A expressão lacônico, usado para designar pessoas que se expressam com poucas palavras, vem desta época, já que os espartanos viviam na região conhecida como Lacônia. Os persas, comandados por Xerxes, atravessaram o Helesponto, o estreito de Dardanelos, e marcharam sobre a Grécia com o objetivo de invadir Esparta. Esparta mantinha um exército regular de aproximadamente 30 mil homens, e como já citamos, quase toda a sua população masculina fazia parte do exército. Aos 20 anos, o jovem ingressava no corpo militar e só deixava o exército aos 60 anos. E foi esta Esparta que os persas tentaram invadir em 480 a.C. A verdade é que para a batalha foi deslocado um batalhão de elite do exército espartano. Provavelmente esta era a guarda pessoal do rei Leônidas. Mas juntamente com os espartanos, outras cidades e regiões mandaram guerreiros para auxiliar e conter os persas. O rei Leônidas não podia ir para a guerra sem consultar o oráculo. Os oráculos gregos constituem um aspecto fundamental da religião e da cultura grega. O oráculo é a resposta dada por um Deus que foi consultado por uma dúvida pessoal referente ao futuro. Esses oráculos só podem ser dados por certas divindades, em lugares determinados por pessoas determinadas e se respeitando rigorosamente os ritos. Mesmo com a resposta negativa do oráculo, o rei Leônidas pegou os seus 300 guerreiros de Esparta e foi em direção aos soldados persas, na passagem das Termópilas.
estratégia de enfrentar os persas na passagem das Termópilas foi muito inteligente. A passagem permitia que apenas uma carroça por vez atravessasse o local, e a desvantagem numérica dos gregos foi praticamente anulada. Aliás, estima-se que os gregos enfrentaram 3 milhões de persas, o que também não é verdade. Xerxes contava com uma força bem menor, mas mesmo assim era um exército muito superior às forças gregas nas Termópilas. Os gregos resistiram por 2 dias de forma heróica, rechaçando ondas e ondas de ataques persas. Com pouquíssimas baixas, foram traídos por um certo Efialtes, que teria informado a Xerxes sobre a passagem pela montanha, contornando o desfiladeiro sem alarmar as sentinelas e cercando os gregos. Do lado da Grécia, haviam 300 de Esparta, 500 da Tegéia, 500 de Mantineia, 120 de Orcomenos na Arcádia e 1000 do resto dessa região. Corinto enviara 400 homens, Flionte 200, Micenas 80. Da Beócia haviam 700 tespianos e 400 tebanos. Da Fócia vinham mais 1000 combatentes. Vários debandaram ao saber do avanço persa, mas a história diz que os 300 espartanos continuaram firmes em suas posições. O rei Leônidas avançou frente ao exército persa com furor, atacando de forma impiedosa. Mesmo assim, cercados, os espartanos não resistiram mais que um dia. O rei Leônidas foi assassinado junto com seus 300 espartanos. O esforço não foi em vão. Os gregos conseguiram fortalecer suas defesas e venceram Xerxes na batalha naval de Salamina e na batalha campal de Plateia. A Grécia conseguiu manter sua liberdade após o resultado final, pois conseguiram derrotar o tirano rei Xerxes da Pérsia. E assim termina a história dos 300 guerreiros de Esparta.